Bom dia a todos, uma alegria estar com vocês aqui essa manhã, espero que todos estejam bem. E nós estamos seguindo aqui a nossa série de cabeça para baixo. Começamos ela na semana passada, tentando descrever o sentimento que nós temos nessa fase que nós estamos vivendo, de que parece que nossas vidas estão de cabeça para baixo, não é verdade? E nós falamos na semana passada sobre o sentimento de incerteza, de dúvidas, o quanto isso traz à nossa vida a ansiedade, a gente não sabe mais o que vai acontecer na nossa vida, né? As incertezas que nos cercam. E hoje eu quero abordar o tema do medo, que também é um sentimento que tem se aflorado nos nossos corações, nas nossas vidas nessa época de pandemia. Bom, o medo, ele faz parte da natureza humana. Ele tem um propósito que é nos defender do perigo. Por exemplo, você vê uma criança, as crianças, elas às vezes não têm noção do perigo e nem do medo. Se você largar a mão do seu filho pequeno no meio de uma avenida, é bem capaz que ele vá para o meio da avenida, porque ele não tem essa sensação, a questão do medo, ele não faz ideia, né, do medo, e aí ele é muito ingênuo, vai e entra, pode até morrer, né, pode se machucar severamente. E aí nós vamos crescendo, vamos ficando mais espertos. A gente sabe que se a gente colocar o dedo na tomada vai tomar um choque, né? E vamos criando consciência do que nós podemos fazer, do que nós não podemos fazer. E o medo tem essa função de nos proteger, de nos colocar limites, para nos impedir de sermos imprudentes, não é verdade? Porém, quando o medo ele toma uma proporção muito maior do que ela foi feita, né? Do que o medo foi feito, do que o propósito do medo da nossa vida, aí podemos ter sérios problemas. É isso que acontece na nossa vida, quando o medo toma uma proporção e um lugar muito maior do que ele devia. Ele vai gerar sérios problemas. E especialmente nessa época que nós estamos vivendo hoje, com todos esses sentimentos que têm chegado até nós, todas essas questões do isolamento e tudo mais, da incerteza que nós falamos na semana passada, o medo parece ocupar um espaço importante na nossa vida. Temos medo de pegar a Covid-19, na verdade? Quem não está com medo de pegar essa doença, né? E se nós temos além do medo de pegar a doença, temos medo de morrer com essa doença, né? Especialmente quando alguém pega e vai para o hospital e aí ele tem que ser entubado. Aquele momento de ser entubado é um momento que a pessoa ela vai apagar e não sabe se volta, né? Como eu falei na semana passada, em abril, eu tive alguns sintomas e eu achei que eu estava ficando com essa doença e eu comecei a ficar com medo do agravamento, vendo as notícias na televisão, isso me deixou com medo, né? Temos medo de perder nossos entes queridos, né? Medo que eles peguem essa doença e morram, e os parentes mais próximos, pai, mãe e pessoas que nós amamos, né? Temos medo do que será de nós agora. O que será de nós, da nossa vida, né? E muitos com essa coisa de medo, de alimentar o medo, de ficar muito focalizado no medo, têm ficado neuróticos de tanto medo. Sabe, sem dúvida, nós precisamos ter precaução. Meu ponto aqui não é vamos sair de peito aberto, como pessoas irresponsáveis, não é esse meu ponto aqui. Meu ponto é que nós precisamos ter precaução, sim, mas ficar neurótico é sinal de desequilíbrio. O medo, em excesso, ele vai nos paralisar. Essa é a grande questão do medo. O medo tem a sua função, mas quando ele toma um espaço importante na nossa vida, ele gera paralisia e nos impede de fazermos grandes coisas, e as coisas que nós podemos fazer, de ter conquistas. O medo pode virar um grande inimigo de nossas conquistas, né? E a Bíblia, como sempre, ela nos ajuda a lidar com o medo. Ela nos dá histórias, especialmente com Jesus lidando com os seus discípulos, onde nós podemos ver como Jesus ajudou os discípulos a lidar com o medo. Vamos ver como Jesus lidou com os seus discípulos a respeito do medo e com isso tirar também lições para nós, para lidarmos com o medo e deixar o medo exercer o papel que ele foi feito para a nossa vida, e não ficarmos vivendo o medo de forma neurótica ou desequilibrada, né? Então vamos abrir Mateus capítulo 14, versículo 27 até 30. Aqui tem um evento onde Jesus está com seus discípulos no mar e ele tem um acontecimento aqui fabuloso,
onde Pedro sai do barco para andar em cima da água, tão conhecida como a passagem onde Pedro andou sobre as águas. Vamos ler juntos aqui no versículo 27 até o 30. Diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Sabe, esse trecho ficou muito conhecido como o trecho em que Pedro afundou na água. Ele é mais conhecido como a história de que Pedro afundou na água do que a história de que Pedro andou na água, né? Mas olha só, ele andou. Pedro foi o único homem na história que andou sobre as águas, né? Mas o medo tirou o brilho dessa conquista de Pedro, porque ele ficou com medo, ele perdeu ali o foco dele, que era em Jesus, e ele começou a afundar, né? E é mais ou menos isso que acontece na nossa vida, né? Todo esse acontecimento também traz para nós um significado figurado para a nossa vida, porque quando o vento bate em nossas vidas, especialmente nesses últimos tempos, onde o vento está batendo muito, né? Com as instabilidades, tudo que nós temos vivido, e o vento batendo, os tempos difíceis da nossa vida, e aí batendo em nós, gerando falta de fé, como Pedro afundou aqui por falta de fé, né? Temos vivido o tempo em que nossa falta de fé e nossa fé tem se afundado. Insegurança e medo por não saber o que vem pela frente, não é verdade? Mais ou menos esse sentimento que nós estamos vivendo hoje. Como eu falei na semana passada, a nossa fé sendo provada. E quando o vento bate, as inseguranças e tudo que nós estamos vivendo, dá o medo ali. Se o medo ele é alimentado cada vez mais, nós deixamos o medo ganhar um espaço muito grande na nossa vida, nós vamos ficando inseguros e nossa fé vai diminuindo. E sabe o que Jesus falou para os discípulos aqui nesse evento? Jesus falou para eles: coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus estava andando sobre as águas, os discípulos veem Jesus, acham que até é um fantasma, e aí eles ficam com medo, e aí Pedro fala: se és tu mesmo, Senhor, faz eu andar sobre as águas. E Jesus fez, Jesus falou: venha, e Pedro foi. Só que no meio do caminho, o vento, a insegurança bateu em Pedro e ele afundou. E é mais ou menos isso que acontece com a nossa vida. Quando nós tiramos, não temos o foco certo nas coisas em Jesus, né? Como o chamado aqui que Jesus fez para Pedro de olhar para ele. E em Hebreus 12, versículo 2, fala sobre isso. Fala assim: conservemos nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Olha que interessante, esse texto está na NTLH, fala: conservemos nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Sabe, a nossa fé começa em Jesus. Colocar os nossos olhos em Jesus dá coragem. Sabe, você está me assistindo aqui hoje de manhã e você não conhece Jesus, você está tentando se aproximar de Deus, conhecer um pouco de Deus. Nosso convite para você hoje de manhã é que você conheça Jesus, que você coloque seus olhos em Jesus, no que Ele fez, no que Ele ensinou, nas direções de Jesus, porque isso vai dar coragem para você. Isso dá coragem, é o que nós estamos vendo até agora aqui, que olhar para Jesus, focar em Jesus, vai dar coragem, né? Então, se você está aqui e está com essa vontade, eu convido você, deixa uma mensagem para nós aqui no chat, onde você está, ou nos comentários, depois nós podemos ligar para você, para sugerir a você estudar a Bíblia conosco. Mas esse é o convite que nós fazemos a vocês. E é interessante pensar assim, né? Quando fala, Jesus está chamando aqui os discípulos, o Pedro estava chamando: olha para mim. E Pedro perdeu a visão de Jesus e afundou, né? Se você está assim, se sentindo inseguro, sentindo que o medo está crescendo muito, na sua medo de morrer, ou até o medo, será que Deus vai me perdoar, né? Muitos que estão no leito de morte têm essa dúvida: será que Deus vai me perdoar? Será que eu vou ser salvo, né? Então, eu te aconselho a buscar ajuda para conhecer mais sobre Deus, para conhecer mais da Bíblia, para colocar os seus olhos
fixos em Jesus, que esses medos vão ser supridos na sua vida. A fé, ela é um exercício constante de construção, como você construir um edifício, né? Eu moro aqui no bairro aqui em São Paulo, onde vários prédios estão sendo construídos. Então, é interessante que quando se começa um prédio, eles gastam muito tempo na fundação. Depois eles sobem o prédio de uma forma rápida. E é isso que acontece, é muito parecido com a nossa vida. Porque precisamos colocar as bases, crescer em fé, precisamos colocar as bases. Nossas bases têm que ser firmes em alicerces. Porque aí quando você tem um alicerce firme, você pode construir e você faz grandes construções. Minha pergunta para você hoje de manhã: como está a construção da sua fé? Você tem alicerces firmes? Você está olhando para Jesus? Jesus é o enfoque da sua vida? Vamos ver aqui outro evento onde Jesus está lidando com o medo, o medo que está rodeando a vida dos discípulos. Lá em João capítulo 20, versículo 19 até o 23, que é a continuação daquele evento que nós vimos na semana passada, onde Jesus ressuscita e os discípulos estavam numa casa com medo de serem mortos, medo da perseguição romana, né? Havia um medo ali de morte, né? Eu sei que muitos de nós têm medo de morte hoje, não por causa de uma perseguição, mas talvez por causa dessa doença que está nos rodeando, né? Mas Jesus estava aqui, ele tinha acabado de ressuscitar e ele aparece aos discípulos que estavam nessa casa com medo. E ele diz assim no versículo 19: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os lados. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Olha que interessante aqui o contexto. Como eu falei, os discípulos estavam na casa ali. Jesus tinha morrido há pouco tempo. Os discípulos estavam ali com medo do que viria pela frente, cheios de incerteza, como nós falamos na semana passada, mas com as incertezas também muito medo. Nesse trecho que nós lemos, fala que os discípulos estavam com medo dos judeus, porque os judeus estavam perseguindo. Se mataram o mestre deles, o que não fariam com eles? E aí Jesus aparece. Jesus pede para que eles vejam as feridas, né? Jesus se apresenta, tira as dúvidas deles. E mostrando, e é interessante porque Jesus fala aqui nesse texto duas vezes: a paz esteja com vocês. A paz esteja com vocês. Sabe, no grego, quando há repetições, porque o Novo Testamento foi escrito no grego, quando há repetições, o texto que é a língua grega, quando usa repetições, ele quer enfatizar aquele evento. No português, quando nós usamos repetições, fica até deselegante, né? É uma redundância. Não é muito costumeiro usar em texto ficar repetindo, mas no grego várias vezes você vai ver repetições, e quando isso acontece é porque quer enfatizar que aquela frase é a mais importante daquele texto. E Jesus está falando: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Um pouquinho mais adiante você vai ver que ele fala de novo. Pela terceira vez, quando ele encontra Tomé, ele fala de novo: paz seja com vocês. Ou seja, Deus quer que nós tenhamos paz. Jesus quer que nós tenhamos paz. Mas como vamos ter paz, temos medo. O medo nos rouba a paz, né? Os discípulos estavam trancados com medo. Não era medo da Covid-19, como nós estamos, mas era medo dos judeus, que podia matá-los. Hoje nós temos medo dessa doença, do que ela pode fazer conosco e dos efeitos colaterais também que essa doença causa na economia e todas as outras coisas, né? O sentimento de risco nos atormenta e tira a nossa paz. Sabe, esse risco de sair sem saber o que pode acontecer, com medo, rouba a nossa paz. E sabe, Jesus sabe disso. Jesus, ele sabe que tudo isso que estamos vivendo está roubando nossa paz. E ele repete duas vezes para os discípulos: paz seja com vocês. Mostrando a marca dos pregos.
Jesus, mais uma vez, na frente de Tomé, fala de novo, paz seja com vocês, e mostra os pregos. Jesus estava enfatizando paz que vinha por meio da ressurreição de Jesus. Ou seja, irmãos, nós queremos realmente ter paz nos nossos corações. E para você que está me assistindo aqui, que está procurando, está querendo estar mais perto de Deus, você precisa entender que Jesus ressuscitou e Ele vai ressuscitar nós também. A ressurreição veio para trazer paz, para tirar de nós o medo. Sabe, você pode ler isso em 1 Coríntios capítulo 15, eu convido você a ler depois, em 1 Coríntios capítulo 15, o capítulo inteiro, que fala da nossa ressurreição. Ou seja, Jesus ressuscitou e um dia nós também vamos ressuscitar. Nós vamos morrer, que é a única certeza que nós temos nessa vida, né? Que um dia todos nós vamos morrer, mas nós vamos ressuscitar também. Jesus falou isso, Jesus falou, com a ressurreição dele, ele provou isso. E Paulo, logo mais, ele também fala da ressurreição, que nós vamos ressuscitar no último dia. E sabe, se você ler no capítulo 15, versículo 50, no último versículo desse capítulo, no versículo 58, ele fala que, sabendo disso, sabendo que vamos ressuscitar, fiquemos firmes, continuemos a nos dedicar, que tudo que nós vamos fazer para Deus não será inútil. Sabe, um dos medos que muitos têm é de ser inútil, é de ter uma vida inútil. Acho que talvez a maior frustração do ser humano é olhar para a própria vida e ver que a vida não é útil, né? Não vê sentido na sua vida. Sabe, Jesus está falando que a ressurreição nos traz sentido para a vida. Porque se nós nos agarramos isso, que nós vamos morrer, vamos ressuscitar, e se nós estivermos fiéis a Jesus, vamos estar com Ele nos céus, isso nos dá muito ânimo para fazer, para servir, para ajudar as pessoas, para amar nossos familiares, amar nossas esposas, o seu marido, o seu cônjuge, né? Porque ele fala que nada do que fazemos é inútil. E o sentimento de inutilidade é um dos sentimentos que mais tem levado as pessoas à depressão e até ao suicídio. Ou seja, a ressurreição produz paz em nossos corações. Sabe por quê? Porque nossas vidas não acabam aqui. Essa é uma das grandes notícias do Evangelho, que a nossa vida não acaba aqui. Todos nós vamos ressuscitar no último dia. Sabe por quê? Porque a perspectiva de Deus para mim e para você não é só para essa vida, é para a vida eterna, é a eternidade. E nós só vamos ter duas opções: ou vamos passar a eternidade com Deus, ou vamos passar a eternidade sem Deus. O que você escolhe? Eu não sei se você sabe o que eu vou te falar agora, talvez alguns nem concordem comigo, mas é possível ter paz e tranquilidade e saber que você é salvo. Você sabia disso? Que é possível saber se você é salvo? Porque muitas pessoas estão leito de morte, ou que estão ali com a vida com a situação entre a vida e a morte. Muitas delas têm dúvida se vão estar com Deus ou não. Talvez você que esteja me assistindo aqui não sabe. Será que eu vou ser salvo? Será que se eu morresse hoje, será que se Deus me levasse hoje, eu seria salvo? Eu te digo, é possível saber, é possível ter certeza se você é salvo ou não. Não é por causa dos seus grandes méritos, não é por causa da sua lista de bondade que você vai ter essa certeza, mas a Bíblia, ela deixa claro para você que não depende de você. Deus já fez por você. Mas existe um caminho que eu e você precisamos trilhar para termos a certeza de salvação. E esse caminho é olhar para Jesus. É ser fiel a Jesus. É aprender de Jesus. É obedecer o que Jesus está falando. Sabe, é interessante porque esse medo de morrer, muitos têm medo de morrer porque não têm essa certeza. E a mensagem do Evangelho é essa: Jesus morreu por nós, ele deu a vida dele por nós para pagar os nossos pecados, para que eu e você sejamos salvos. E qual é o papel que nós precisamos fazer enquanto estamos vivos? Precisamos ser fiéis a Deus. Vamos pecar? Vamos, mas vamos nos arrepender e vamos continuar fiéis a Deus. E Ele vai nos perdoar e nós vamos querer melhorar
porque queremos agradar a Deus, que já nos deu a salvação. Quando Jesus fala com os discípulos aqui, ele dá uma missão para eles. Eles estavam lá com medo, eles estavam com medo de enfrentar o perigo que estava sobre eles. Jesus os envia. Jesus poderia falar, não, fica aqui mesmo, não é? Toma cuidado. Não, Jesus falou, Jesus envia eles para enfrentar o medo que os assolava, dando uma missão para eles. Dando uma missão. E essa paz e essa coragem foi dada pelo Espírito Santo. Jesus envia. Isso significa que, para enfrentar o medo de morrer, eu e você precisamos ser enviados para a missão. Porque Jesus estava falando com eles aqui. Eles iam sair, eles iam enfrentar o medo de morrer, porque eles iriam sair e falar sobre Jesus. Então, quando nós saímos para falar sobre Jesus, sabendo de que Jesus vai gerar paz para as pessoas, e eu quero falar com você que se diz um cristão, se você quer enfrentar o medo, é hora de você sair e falar sobre Jesus. Eu não estou falando para você sair de forma irresponsável, não é isso, mas nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. As pessoas estão morrendo, elas estão ficando deprimidas, sem esperança para a vida, e nós temos a solução para elas, que é o Evangelho. Então já chegou a hora, nós precisamos sair, falar de Jesus, estudar a Bíblia com as pessoas, oferecer o Evangelho para as pessoas. Eu não estou falando para você que tem o Espírito Santo, você que é um cristão, sai de peito aberto, que a Covid-19 não vai te alcançar. Não é isso não, isso é tolice. Isso é religioso e isso é ignorância. Quem pensa assim é ignorante. Porque a doença pode chegar para o cristão e para o não cristão. Pode chegar para quem tem fé e para quem não tem fé. Infelizmente, essa ideia vem da maldita teologia da prosperidade. A famosa teologia da prosperidade. Que afirma que se eu tenho fé, eu vou ser rico, eu não vou ficar doente, eu não vou ficar pobre. E aí, pobreza e doença é sinal de pouca fé, de fraqueza espiritual. Nada disso. Isso é uma mentira. O cristão fica doente, o cristão fica também pobre, o cristão fica rico também, o cristão pode ficar saudável, como pode ficar doente, um cristão pode morrer, porque o sol está brilhando sobre todos. Então, isso é uma mentira, achar que, não, eu posso abrir o peito e sair responsavelmente, que eu vou, porque eu tenho fé, não vou pegar essa doença. Cuidado, hein? Isso é ignorância. Vamos sair? Vamos, mas vamos tomar todos os cuidados, vamos tomar todos os protocolos que for preciso para você poder ficar seguro, para você poder ter juízo, né? E fazer a coisa correta, tá bom? E se você realmente está doente, não saia, fique em casa, mas use o telefone, usa a internet para anunciar a mensagem, né? O que Jesus está dizendo aqui é que Ele dá poder a todos que têm o Espírito Santo para anunciar o Evangelho. Sabe, seja com medo ou sem medo. Seja com medo dos judeus, que os discípulos estavam lá, ou seja com medo da Covid-19. Deus nos dá poder para anunciar o Evangelho. Sabe por quê? Porque um dia Ele vai voltar. A Bíblia fala que a gente não sabe qual é o dia, qual é a hora, mas um dia Ele vai voltar. E desta vez vai ser para levar os seus filhos fiéis. Eu quero estar lá fiel, nesse grupo de fiéis. E você? Você quer estar lá também? Para desfrutar a vida eterna? Mas Ele coloca uma condição para isso acontecer. Para essa vinda, essa segunda vinda acontecer. E essa condição está lá em Mateus 24, versículo 12. Vamos lá comigo. Devido ao aumento da maldade, Mateus 24, versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Olha que interessante aqui. Jesus condicionou a sua segunda vinda ao fato do evangelho ser pregado a todas as nações. Sabe, no mundo hoje existe mais ou menos 3,2 bilhões de pessoas
que não conhecem Jesus, muito menos o Evangelho. Sabe, esse número é um relatório da Organização da Aliança para os Não Alcançados. É um grupo de pesquisa, né, que trata diretamente desses assuntos no meio dos cristãos, né? Mas para isso acontecer, todos os discípulos precisam ter coragem, sair compartilhando sobre o Evangelho. A diferença entre o medo e a coragem é a ação. Essa é uma frase do Rodrigo Fonseca. A diferença entre o medo e a coragem é a ação. Sabe, muitas vezes nós temos que agir. Não é que a ação, você está fazendo algo, às vezes a pessoa fala, nossa, você foi corajoso. Na verdade, você decidiu agir, que o medo continua lá, né? Coragem não é sair de peito aberto, correndo todo o risco e agir de maneira imprudente. Não é isso que é coragem. Coragem não é a ausência de medo também. É sim a decisão de enfrentar o medo. Você está disposto a enfrentar seus medos? Com prudência, logicamente, mas você está disposto a enfrentar seus medos? Sabe, ser dominado pelo medo nos leva à depressão, pode nos levar à depressão. O medo pode nos dominar de tal forma a nos levar à depressão. Enfrentar o medo do cotidiano, nosso cotidiano. Nós estamos cercados de várias coisas que nos dá medo. E para nós não sermos dominados pelo medo, precisamos enfrentar o medo do nosso cotidiano. Cada dia. Perseverar na frente das adversidades, manter a mente otimista na frente do sofrimento, aprender a dizer não nos momentos que são necessários, aprender a pedir desculpas quando erramos, quando reconhecemos que erramos, sair fora da zona de conforto. São todas atitudes de enfrentar o medo, admitir que não podemos sobreviver sozinhos, voltar a confiar nas pessoas, pedir ajuda quando você precisa de ajuda. São atitudes que demonstram um esforço de vencer o medo. Sabe, os discípulos saíram, eles estavam lá confinados com medo, Jesus os encorajou, eles estavam lá, se encheram de coragem, e eles saíram e pregaram o Evangelho. E sabe o que aconteceu? Surgiu a igreja mais marcante de todos os tempos, onde todos os movimentos religiosos tentam imitar, que é a igreja do primeiro século. Foi a coragem de enfrentar o medo que fez eles saírem, dar o passo. Foram encorajados por Jesus e saíram para frente. Sabe, a coragem de enfrentar o medo pode nos levar a realizar coisas incríveis. Pois o mesmo Jesus que fez Pedro andar sobre as águas, ele também disse em João 14, versículo 12. Olha o que Jesus disse aqui, ó. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Olha o que Jesus está falando aqui, nós podemos fazer coisas maiores do que Ele fez. Quando nós enfrentamos o medo, podemos conquistar coisas, realizar coisas que nós nem sabemos que podemos fazer. Sabe, muitos que estão me ouvindo hoje de manhã, talvez se você está me ouvindo hoje de manhã, você não faz ideia da sua capacidade, pois você tem se deixado de se aprisionar pelo medo. Medo de falar em público. Sabe, tem pessoas que têm mais medo de falar em público do que medo da morte. Olha que absurdo, né? Medo de enfrentar desafios, medo de se relacionar com pessoas, medo de se machucar com pessoas. Vamos enfrentar o medo. Sendo prudentes, sim, fazendo nossa parte, mas com coragem. Pois Jesus nos dá essa coragem. Lembra, ele chegou para os discípulos e ele falou, paz esteja com vocês, paz esteja com vocês. O meu ponto aqui não é para sairmos de forma indisciplinada, sem prudência, não é esse o meu ponto aqui. O meu ponto é não deixarmos o medo nos aprisionar, não deixar o medo nos paralisar, porque temos um trabalho enorme. As pessoas continuam precisando de Deus. Você que está aqui hoje de manhã me ouvindo e está à busca de Deus, você precisa também enfrentar o medo de estudar a Bíblia, o medo do que a Bíblia pode te trazer, pode te falar. Então, deixe um comentário aqui. Se você tem interesse
Deixe seu telefone, deixe seu contato para que um de nós possa ligar para você e estudar a Bíblia com você. Mas vamos enfrentar o medo, sendo prudentes, fazendo a nossa parte, mas com coragem. Pois Jesus nos dá essa coragem e essa paz. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós sabemos, Deus, que o medo muitas vezes quer nos aterrorizar, quer nos tirar o enfoque da coisa certa, Pai. Muitas vezes meu coração tem ficado com medo e todas as vezes que eu me deixo levar pelo medo, eu perco grandes oportunidades de fazer grandes coisas na minha vida, Deus. Sempre foi assim, Deus, e às vezes que eu venci o medo, o Senhor me levou a fazer coisas que eu nem imaginava que era capaz de fazer. E eu oro que isso seja o desejo de cada um aqui que está me assistindo hoje de manhã, a não deixar o medo dominar a vida, que nós possamos buscar focalizar nossos olhos em Jesus, assim como Pedro fez ao sair do barco, ele fixou os olhos em Jesus, depois ele acabou afundando porque deixou o medo tomar conta. Senhor, que nós possamos ser homens e mulheres que vão vencer o medo e poder fazer grandes coisas, especialmente compartilhar o Evangelho para esse mundo que carece tanto de conhecer a boa notícia. Muito obrigado, oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meu nome é Joelma, eu sou profissional da área da saúde, especificamente da área da enfermagem. E desde março que eu estou trabalhando diretamente na linha de frente no combate da Covid-19. E quero compartilhar com vocês um pouquinho de como tem sido para mim lidar com esse desafio. A pandemia, quando ela chegou até nós, ela trouxe consigo um turbilhão de emoções. Muitos sentimentos, como o estresse, a ansiedade, a insegurança, em algumas pessoas até a raiva, e o principal deles que é o medo, né? Eu tive muito medo como qualquer outra pessoa, e por eu ser profissional da área da saúde, eu tive um medo maior ainda, porque eu sabia que em algum momento eu teria que enfrentar a Covid-19. O que eu não sabia é que seria tão imediatamente, porque com apenas 2 semanas em que a pandemia havia se instalado aqui em nosso país, eu fui comunicada de que o meu setor, que era um setor basicamente cirúrgico, ele seria adaptado para receber exclusivamente os pacientes com Covid-19. E nossa, e aí foi desesperador, eu vi um gigante pela minha frente, né? Eu tive muito medo, de contrair a doença, eu tive medo de trazer a doença para minha casa. E eu me criou uma ansiedade muito grande também, porque eu sabia que eu tive muito medo, na verdade, do distanciamento social, né? Porque eu estando ali no dia a dia em contato com a Covid-19, eu sabia que eu teria que me distanciar por tempo indeterminado das pessoas que eu mais amo, né? Então isso gerou um medo enorme para mim também. E eu tive muito medo também de não saber cuidar dos pacientes com a Covid-19, já que era tudo muito novo pra gente. Ninguém conhecia a doença. E nós tivemos realmente que aprender, que nos adaptar, tivemos que seguir muitos protocolos criados pela minha própria instituição, protocolos criados pela Organização Mundial de Saúde, né? Então, assim, foi desesperador mesmo. E confesso que em alguns momentos eu cheguei a pensar em desistir, né? Porém, eu falei, caramba, não condiz comigo, não faz parte da minha essência eu desistir nesse momento em que as pessoas mais vão precisar do meu cuidado, né? E um momento que esse cuidado seria tão primordial.
E aí eu tomei a decisão de me agarrar a Deus, né? Eu sou cristã, Deus ele já tem andado comigo a maior parte, quer dizer, uma grande parte da minha vida. E eu sabia que Deus ele iria andar comigo também nesse momento. Eu não estava sozinha, ele iria enfrentar comigo esse desafio. E eu tomei a decisão de orar. Eu orei para Deus pedindo sabedoria, eu orei para Deus pedindo coragem, e eu orei pedindo proteção. Todos os dias eu orei pedindo proteção para Deus. Mas eu fiz uma outra oração também. Eu pedi para Deus que eu não queria estar ali simplesmente cuidando. Eu queria que o meu cuidado fosse além do conhecimento científico, além das minhas técnicas. Eu queria ser bênção na vida das pessoas que eu estava cuidando, né? E eu usei exatamente essa palavra, que eu queria ser bênção, né? E foi tão incrível, porque nesses 6 meses de pandemia, né, que a gente tem vivido, eu tive muitos momentos em que eu tive certeza que Deus estava me usando para eu ser bênção na vida das pessoas que eu estava ali cuidando, né? Que Deus estava abençoando aquelas pessoas através de mim, com coragem, com confiança, com segurança, com pensamento positivo de que tudo ia dar certo, né? E eu quero compartilhar em especial sobre um desses pacientes, que é o Senhor Elias, né? O Senhor Elias, no primeiro dia que eu cheguei para prestar os cuidados para ele, né, eu me apresentei e perguntei como ele estava. E a resposta que ele me deu foi: medo. Eu estou com muito medo. Estou com medo de morrer, inclusive. Eu vou morrer? E aí eu falei: depende, né? O que o senhor quer? Ele disse: viver. Eu quero viver. Eu falei assim: então, fala isso para Deus. E eu lembro que ele falou assim: mas será que Deus vai me ouvir? Eu falei assim: olha, podemos tentar, né? Mas deixa eu te contar uma coisa. Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele está pronto a nos ouvir e está muito pronto a cuidar da gente, né? E eu falei: então o senhor pode orar. Ora, fala isso para Deus, fala que o senhor escolhe viver, que o senhor quer viver e que o senhor quer saúde perfeita, né? E cuidei dele naquele dia, terminou meu plantão, depois fui para casa. E no outro dia, quando eu voltei para continuar, né, para prestar novos cuidados ao Senhor Elias, quando eu entrei no quarto, a primeira coisa que ele me disse foi: olha, eu orei, né? Eu falei com Deus, eu orei como você me falou, né? E eu falei assim: que bom, então tá tudo certo, né? E só que aí, infelizmente, nesse dia eu senti o seu Elias assim, muito mais tranquilo, mais confiante, né? Só que, infelizmente, no decorrer dos dias, o seu Elias piorou, o quadro dele agravou muito. Ele precisou ser encaminhado para UTI, e lá na UTI ele foi entubado, né? E eu estava com ele quando ele foi encaminhado para a UTI, né? Eu estava do lado dele e eu lembro que eu falei para ele estava lá com muita dificuldade para respirar, não conseguia nem falar direito, eu nem sabia se realmente ele estava me ouvindo, né? E eu falei para ele: olha, vai dar tudo certo, né? Lembra que o senhor orou, que o senhor falou com Deus? Então vai dar tudo certo, Deus está cuidando do senhor. O senhor vai se recuperar e o senhor vai voltar para cá e eu vou dar ainda os últimos atendimentos para o senhor antes da alta, né? E aí isso gerou uma ansiedade enorme em mim também, né? Mas eu lembro que eu fiquei muito confiante. Eu falei: ele vai ficar bem, Deus está cuidando dele, né? E eu orei por ele, orei bastante por ele, pedi orações por ele no meu grupo de bate-papo. E eu ficava todos os dias checando o prontuário dele, né, para saber como ele estava, como estava sendo a evolução do quadro, né? E aí, quando eu vi lá no prontuário dele que ele, depois de alguns dias que ele tinha sido extubado, eu fiquei muito feliz. E depois, mais 1 ou 2, 3 dias, eu vi que ele estava tendo alta da UTI, né? E eu fiquei muito feliz, assim, muito animada, e vi realmente quanto Deus, ele trabalha nas nossas vidas, né? E principalmente quando você confia.
E o final da história eu vou compartilhar com vocês aqui a própria mensagem que a dona Dalete, a esposa do seu Elias, me mandou, né, me enviou após alguns dias de alta dele hospitalar. E eu queria também encorajar cada um de vocês que está me ouvindo, né? Diante de qualquer medo, diante de algum desafio, ora para Deus, se agarra em Deus, né? Porque Deus, Ele está muito pronto a nos ajudar, né? A ouvir as nossas orações. E lá em Salmo 139, fala que Deus, os pensamentos dele a nosso respeito são numerosos, são incontáveis, né? Então Deus, ele pensa em nós o tempo todo Deus pensa em nós, e os pensamentos dele são preciosos. Ele pensa em como ele vai nos proteger, em como ele vai cuidar de nós, em como ele vai nos encorajar, e principalmente em como ele vai nos abençoar. Né? Então é isso, né? E que eu espero que eu possa ter encorajado vocês, né? Com um pouquinho desses desafios que eu tenho vivido.